Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste. Ontem nós tivemos, senhor presidente, uma reunião com a secretária Beatriz Busch, com o staff dela, o subsecretário de Saúde, o senhor Alexandre, também da Secretaria de Saúde. E eu confesso, presidente, aquilo que eu temia, aquilo que era meu temor, na verdade, o quadro é pior do que eu esperava, né? Nós fizemos alguns questionamentos, eu tenho estudado essa matéria. No início da pandemia, nós fomos convidados aí para o gabinete de crise. Depois, nas reuniões que se seguiram, não fomos mais convidados, nem eu, nem o Fernando Willian, mas eu segui estudando a matéria, tentando entender esse inimigo invisível, né? É um inimigo novo, um inimigo qual nós não conhecemos. E aí eu fiz alguns questionamentos para a secretária. Por exemplo, se fala em abertura, reabertura do comércio, inclusive eu preparei um projeto de lei para isso. Eu cheguei a apresentar aos senhores no grupo, né? Mas não pedi ainda a publicação. E dentro desse projeto, a ideia seria o isolamento vertical. Mas para que esse isolamento dê certo, é necessária a testagem em massa, né? Os países que fizeram e deu certo, isolaram também os infectados, tanto os sintomáticos quanto os assintomáticos. O problema é que na versão brasileira, né, na versão tupiniquim do isolamento vertical, só falando assim, porque eu vejo muita gente inteligente, ou dito inteligente, defender isso, e ao mesmo tempo não sustenta o discurso. Por quê? Como é que a gente vai isolar se a gente não sabe quem são as pessoas infectadas? O cidadão pode estar assintomático, porém com carga viral suficiente para contaminar 1.000, 2.000 pessoas e circulando entre a sociedade. Então, o básico para a gente poder fazer isolamento vertical e reabertura do comércio, que é o que todos querem, sem exceção, eu acho que ninguém quer viver esse cenário apocalíptico com tudo fechado, mas o básico que a gente precisa é a testagem em massa. E eu questionei isso ontem à secretária, senhor presidente, e a resposta foi, não, nós não temos teste, e o caminho que nós vamos seguir hoje é testar somente os servidores da saúde e da segurança pública, né? E aí eu peguei o compromisso e quero aproveitar, eu ia pedir uma parte ao Leandro Lira, né? Sabendo que o Leandro Lira e que o nosso companheiro Carlos Bolsonaro, que são pessoas que eu respeito e admiro, tenham acesso, né, ao governo federal, seria interlocução junto ao ministro Nelson Taix, que eu também vou tentar via bancada de deputados federais, via líder de bancada, o deputado Sargento Gurgel, o deputado federal Daniel Silveira, nosso senador Odi Oliveira, o senador Flávio Bolsonaro. O que nós vamos tentar é que esses testes, 46 milhões que foram anunciados, cheguem ao Rio de Janeiro. Por quê? Dessa população de quase 7 milhões de habitantes, se a gente não fizer a testagem em massa, fica impossível mapear o vírus, impossível saber onde está circulando o vírus e quem está contaminado. E aí, completando esse meu temor, nós perguntamos a ela quantos pacientes estariam em estado grave hoje, precisando serem entubados, quantos pacientes precisariam do respirador. E a resposta dela, a resposta oficial da Secretaria de Saúde é 337 pacientes em estado grave esperando algum tipo de tubo. E para quem não sabe, né, fica claro aqui, não existe tubo no mercado. Existe um prazo, a indústria nacional vai precisar de um tempo para produzir isso, porque é uma tecnologia que não estava habituada a ser produzida. Então, é um cenário grave, é um cenário preocupante, porque essas pessoas que precisam de tubo, elas não têm esse tempo, elas não têm 1 mês, 2 meses. A doença evolui em 2, 3 dias para ausência de respiração, ausência de oxigênio no cérebro, quadro de trombose ou AVC e óbito. Então, é disso que a gente está falando. Isso dentro do município do Rio. E aí, completando o que a secretária disse, ela colocou a esperança nos hospitais de campanha do governo do Estado. Ótimo. Vamos pedir ao governo do Estado para que ceda leitos para o município. Mas a verdade é que esses leitos, quase 2.000 leitos que vão ser implementados, não são todos de UTI. Salvo engano, são 200 ou 300 leitos só de UTI. Ou seja, hoje tem 337 pacientes na fila, até a inauguração desses hospitais, esse número vai triplicar. Exatamente porque as pessoas estão na rua, muitas não estão usando máscara, né? A Zona Oeste, de onde eu sou, Campo Grande, eu fico muito preocupado, eu tenho circulado na região e tenho visto as pessoas vivendo a vida normalmente, sem a proteção da máscara, em grupos, e fazendo pequenas reuniões. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui, registrar a minha preocupação
Volto a dizer, não vou polarizar, não vou politizar esse vírus, não vou. Não existe esquerda e direita diante de um inimigo comum, não existe, né? Claro que a gente está aqui para marcar nossa posição firme, já declarei, vou falar quantas vezes for necessário, esse vírus mortal veio de um regime fechado, apoiado por alguns partidos aqui do Brasil, que tem que ser combatido no futuro, mas no momento o nosso inimigo é o vírus. Tá? E aí, Leandro Lira, eu quero deixar um questionamento para você. Eu apoio sua iniciativa de enxugamento da Câmara. A Câmara doou nos últimos anos mais de R$500 bilhão, mas eu entendo que no momento de pandemia a gente pode fazer o esforço, tanto é que eu apresentei o projeto aí do combustível, que foi abraçado pela mesa diretora e ampliou. Agora, a pergunta que eu deixo, Leandro Lira, você que está no partido do prefeito, você vai conseguir fazer o prefeito ouvir a Câmara Municipal para não fazer esse absurdo que é botar 140 milhões para asfalto, que não é só os 56, os 47, são 140 milhões para asfalto e 56 milhões para publicidade? Volto a dizer, recado para o prefeito Marcelo Crivella, o senhor pode contar comigo na sua base no que for coerente. Se for para destinar dinheiro, quase 200 milhões de reais, para coisas que não vão salvar a vida, que na verdade são atos de irresponsabilidade, não conte comigo, prefeito. O senhor vai ter um inimigo. Eu estou a favor da população. Obrigado.